Bom dia, meu nome é Guilherme Rabeca Varino Rosa. Eu vou aplicar uma aula de estatística. Bom, o que é uma estatística? Estatística é a análise, a coleta e a interpretação de dados, como por exemplo um gráfico, uma tabela e dentre outros. Aí eu vou continuar aqui. Bom, agora eu vou te explicar uma coisa que é muito importante quando a gente está falando de estatística. O nome dele é moda, média e mediana. O que é moda? Eu vou explicar separadamente cada um. O que é uma moda? Moda é o valor que mais se repete. Como você pode ver aqui no PowerPoint que eu fiz, você tem um exemplo, que é o 1, o 2, o 2 e o 3. Dentre eles, qual que é mais se repete? É o 1? É o 3? Não. É o 2, porque você tem o 2 quantas vezes? 2 vezes. Bom, aqui você tem a continuação, que agora é sobre média. O que é média? A razão entre a soma dos elementos e o número de observações. Como que é isso? Bom, quantos elementos você consegue ver aqui? Você consegue ver 4 elementos. Quais são eles? O 1, o 2, o 2 e o 3. O que é média? Você vai somar os elementos e dividir pelo número de elementos que você tem. 1 mais 2, 3. 3 mais 2, 5. 5 mais 3, 8. 8 dividido por 4, 2. Essa é a média. A média é 2. Agora eu vou explicar para você o que é uma mediana. Bom, primeiro você vai colocar em ordem crescente, do menor para o maior. Após, o que você vai verificar? Você vai verificar se a quantidade de elementos. Se a quantidade de elementos for par, mediana é o termo central dos elementos. Mas se for ímpar, como que é? É o próprio termo central. Se for par, vou repetindo. Se for par, é a soma dos elementos, é a média dos elementos entre os termos centrais. E se for ímpar, é o próprio termo central, tudo bem? Vou te dar um exemplo agora. Se a gente tiver os elementos 1, 2, 2 e o 3, você tem quantos elementos? 4 elementos. Então você vai ter o quê? Elementos de número par. Então, quais que são os dois termos centrais? Você corta 1, você corta 3. Vai dar o 2 e o 2. Quanto que é 2 mais 2? 4. 4 dividido por 2, porque é média, dá 2. Então a mediana será 2 nesse caso. Mas e se tiver 5 elementos como está aqui? 1, o 2, o 2, o 3 e o 4. Vou fazer o seguinte, a mediana, ela vai ser vista. A mediana será 2, visto que você vai cortar o seguinte, ó. Tá vendo esse 1 aqui? Você vai cortar com esse 4. Esse 2 aqui, você vai cortar com 3. E esse 2 vai ficar sozinho. Esse 1 você vai cortar com 4, o 2 vai cortar com 3 e o 2 vai ficar sozinho. Com isso você vai ter o que? Você vai ter a própria mediana, que a mediana será 2. Agora outra coisa. Visto que, porque vai ser 2? Porque você tem uma quantidade de elementos ímpares, que é 5 elementos. Eu vou fazer exercício com você. Esse exercício é da Fundação Getúlio Vargas. Não, Carlos Chagas. Que se refere ao seguinte: nos 4 primeiros dias úteis de uma semana, o gerente de uma agência bancária atendeu 19, 15, 17 e 21 clientes. No 5º dia útil dessa semana, esse gerente atingiu N clientes. Então, se N, peraí, então eu vou tirar aqui. N ou X é a mesma coisa, só que eu vou deixar como está ali escrito. Assim. N igual N igual 23. Pronto. Como que você faz esse caso? Se a média dos elementos, se o número de elementos de clientes atendidos por esse gerente dos
nos 5 dias úteis dessa semana foi 19, a mediana será o quê? O que você tem que lembrar? O que é média? Média não é a soma dos elementos dividido pelos termos? Ele falou que é 5. Quantos elementos você tem? Você tem o 19, o 15, o 17, o 21 e o N. Como você pode ver aqui, ó, 19, 15, 17 e 21. Mais a quantidade de elementos que você tem, que, ó, quantos que ele falou? No quinto dia útil. No quinto dia útil, ó, informação importante. No quinto dia útil. No quinto dia útil dessa semana, o gerente atendeu quantos clientes? Ele não atendeu N clientes. Então você tem 19 mais 15 mais 17 mais 21 mais N dividido por 5. Qual que é a média dos é igual a 19? Você pode ver que eu fiz aqui, ó, 19 mais 15 mais 21 mais N dividido por 5 é igual a 19. Perfeito. O que você faz aqui? Você faz aqui, ó, 21 com 17 dá 38. 38. Quanto dá 20 mais 15? Dá 35. Só que você tem 34. 34 com 38. Quanto que dá 34 com 38? 72. Que é o que dá aqui. Mais o N. Mais o Nzinho. Dividido por 5. Quanto que é 5 vezes 19? Por quê? Porque você vai fazer multiplicação em cruz. 5 vezes 19 dá 25. Perfeito. É como tá aqui, ó. Que é igual. Pode deixar igualzinho aqui para você não confundir. Que é igual ao quê? N vai ser 95. Tira da quantidade de 72 para você deixar o N sozinho. Isolar o N. O N vai ser 23. Então, o que é N? N é quanto deu no dia 5. No quinto dia útil, que é aqui, ó. Que é 23. O que é mediana nesse caso? Quantos elementos você tem? Você vai colocar em ordem, como eu fiz aqui, ó. Eu esqueci de um, pera aí. Eu falei em ordem crescente. 15, 17, 19, 21. Você vai cortar o 15 com o 23. O 17 com o 21. E o 19 vai ficar sozinho. Então o 19 é o quê? A mediana será 19. Visto que são 5 elementos, logo é ímpar. E por último, eu deixei um exercício de fixação para você, como você pode ver aqui, ó, exercício de fixação. Qual é o valor são respectivamente? Quais valores são respectivamente a moda, a média e a mediana dos elementos a seguir? Esse exercício eu aconselho o seguinte, ó. Lembra. Olha bem o enunciado quando você começar de cara. Faz o que você acha mais fácil. Faz o que você acha mais fácil para você identificar. Você tem elementos iguais. Se você tem elementos iguais, então você sabe a moda. Que é o número que mais se repete. A média, você vai somar tudo isso e dividir pela quantidade de termos que tem aqui. E a mediana, você vai cortar, você vai colocar em ordem e você vai cortar, entendeu? Qualquer dúvida, escreve nos comentários, estou à disposição para resolver. É isso.